O que realmente aconteceu no início do universo? Essa pergunta ressoa nas mentes dos cientistas e curiosos há séculos, como um eco distante de um mistério que aguarda desvendamento. Vamos explorar juntos o intrigante mistério do Big Bang, um evento que não apenas moldou o cosmos, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Imagine por um momento um balão vazio. Quando você começa a soprar, esse balão se expande, ganhando forma e volume. Agora, considere que o universo, em seus primórdios, era como esse balão, compactado em um ponto infinitesimal, onde toda a matéria e energia estavam concentradas. O Big Bang, essa grande explosão primordial, foi o momento em que tudo começou a se expandir. Mas o que exatamente explodiu ali? Essa é a essência do nosso mistério. A teoria do Big Bang não é simplesmente uma narrativa científica. É a mais bem fundamentada explicação que temos para a origem do universo. Ela sugere que, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, houve uma singularidade, um ponto de densidade infinita. A partir desse ponto, não só o espaço e o tempo começaram a existir, mas também as forças fundamentais que regem tudo ao nosso redor. Imagine como se, após essa explosão, um grande fogos de artifício começasse a se espalhar pelo céu noturno. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula de poeira cósmica que vemos hoje é um fragmento dessa explosão inicial. Entender o que realmente explodiu nesse momento crucial nos ajuda a decifrar os mistérios do universo. Não é apenas uma questão de curiosidade acadêmica, mas uma busca pela nossa própria identidade. Afinal, somos feitos das mesmas partículas que foram lançadas naquele instante primordial. Como diz o astrofísico Carl Sagan, nós somos feitos de poeira de estrelas. Essa conexão íntima com o cosmos cria um sentido de pertencimento e inspiração. Agora, vamos voltar no tempo e entender como a humanidade começou a questionar a origem do universo. Desde os tempos antigos, filósofos e cientistas têm buscado respostas. Os antigos gregos, por exemplo, ponderavam sobre a natureza da matéria e a origem de tudo. Tales de Mileto acreditava que tudo era feito de água, enquanto outros propuseram diferentes elementos fundamentais. No entanto, foi apenas com o advento da ciência moderna que começamos a coletar evidências que sustentavam a ideia do Big Bang. No início do século XX, a revolução científica trouxe novas ferramentas e métodos de observação. Edwin Hubble, um astrônomo visionário, fez uma descoberta surpreendente. As galáxias estão se afastando umas das outras. Esse fenômeno, conhecido como efeito Doppler, foi um marco na compreensão da expansão do universo. Hubble percebeu que quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela se movia para longe de nós. Essa observação foi um forte indício de que o universo não era estático, mas sim dinâmico e em constante evolução. Com o passar do tempo, a teoria do Big Bang ganhou força. Vários cientistas contribuíram para aprimorar essa ideia, incluindo George Gamow, que introduziu conceitos fundamentais como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação, uma espécie de eco do Big Bang, permeia todo o universo e serve como uma testemunha silenciosa daquele momento primordial. O satélite COBE, lançado na década de 1992, forneceu imagens que corroboraram a existência dessa radiação, confirmando a teoria de maneira impactante. Além disso, o trabalho de Henrietta Swan Leavitt, com variáveis cefeidas, ajudou a medir distâncias no universo, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vastidão do cosmos e reforçando a ideia de que ele está se expandindo. Com o tempo, a comunidade científica começou a unir essas peças, criando um quadro mais claro sobre a origem do universo e o que ocorreu imediatamente após o Big Bang. Mas ainda existem muitos mistérios a serem resolvidos. Por que o universo parece ter uma estrutura tão homogênea em larga escala? O que causou a inflação cósmica, um período de expansão acelerada logo após o Big Bang? E qual é o papel da constante cosmológica nesse grande enigma? Essas perguntas nos levam a um mundo de especulações e teorias que continuam a desafiar nossos entendimentos. À medida que exploramos esses mistérios, é importante lembrar que a busca por respostas não é um caminho solitário. Todos nós, de alguma forma, participamos dessa jornada. O simples ato de contemplar o universo nos conecta a algo maior.
Você já olhou para as estrelas e se perguntou como elas se formaram? Ou se já existiram outras civilizações em planetas distantes? A beleza do cosmos reside não apenas nas respostas que encontramos, mas nas perguntas que nos inspiram a continuar buscando. Antes de prosseguirmos nessa fascinante jornada através do tempo e do espaço, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar seu like agora mesmo. Assim, você não perde nenhuma das nossas explorações. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não gostar do que encontra por aqui. Mas tenho certeza de que as descobertas que faremos juntos serão empolgantes. Agora, voltando aos mistérios do Big Bang, imagine-se como um viajante do tempo, navegando por eras longínquas, testemunhando a dança das galáxias e a formação de estrelas. À medida que nos aprofundamos nas teorias e descobertas, seremos confrontados com dilemas que desafiam a lógica e a imaginação. A cada nova resposta, surgem mais perguntas. O universo é como um grande quebra-cabeça, e cada peça que colocamos nos revela não apenas o passado, mas também o futuro. Quais são suas reflexões sobre tudo isso? Você já parou para pensar sobre o que realmente significa a expansão do universo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Estou ansioso para ouvir suas ideias. Conforme continuamos nossa jornada, estamos apenas arranhando a superfície do que o Big Bang representa. O que podemos aprender com os desafios enfrentados pelos cientistas? O que isso nos ensina sobre a natureza da realidade e a busca pelo conhecimento? Prepare-se para mergulhar mais fundo, pois as próximas sessões trarão à tona as complexidades e os debates que cercam a teoria do Big Bang, revelando um universo rico em mistérios e possibilidades. Então, vamos juntos desbravar esses conceitos e expandir nossa compreensão sobre o cosmos. Na próxima parte, exploraremos os primeiros momentos após o Big Bang, onde a física encontra a filosofia e a ciência se entrelaça com a imaginação. Fique conosco e prepare-se para uma viagem que desafia a própria essência do que significa ser humano em um universo tão vasto e enigmático. Desde os tempos antigos, a humanidade sempre buscou respostas sobre a criação do universo. Em cada canto do planeta, civilizações se debruçaram sobre o céu estrelado, questionando o que havia além do visível. A necessidade de entender nossa origem é uma das forças motrizes por trás da filosofia, da religião e, mais recentemente, da ciência. Cada cultura, com suas peculiaridades, trouxe à luz narrativas fascinantes que tentavam explicar não apenas como o mundo foi criado, mas também qual o nosso lugar nesse vasto cosmos. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica, encontramos o épico Enuma Elish, que narra a luta entre deuses e a criação do mundo a partir do caos primordial. Nessa narrativa, Marduk, o deus da tempestade, derrota Tiamat, a deusa do mar, e a partir de seu corpo, o universo é formado. Essa história não é apenas um relato de criação. Ela reflete a visão de um mundo em constante conflito, onde a ordem surge da desordem. Cada elemento da natureza, cada rio e montanha, são vistos como fragmentos dessa batalha cósmica. Atravessando continentes, na Índia, as crenças hindus oferecem uma perspectiva profunda e cíclica sobre a criação. A cosmologia hindu apresenta um universo em ciclos intermináveis de criação e destruição. O deus Brahma, o criador, gera o universo, enquanto Shiva, o destruidor, traz a dissolução. Este ciclo, chamado de samsara, é um lembrete de que tudo no universo está interligado e que a vida, em todas as suas formas, é efêmera. Imagine um grande círculo, onde cada nascimento é seguido por uma morte, e cada morte é seguida por um novo nascimento. Essa eterna dança entre vida e morte ecoa nas crenças budistas, que também veem a existência como uma série de ciclos, onde o karma e a reencarnação desempenham papéis cruciais. E assim, viajamos para o Ocidente, onde os atomistas gregos, como Demócrito e Epicuro, começaram a formular ideias que desafiaram as explicações míticas da criação. Eles propuseram que tudo era composto por átomos, partículas indivisíveis que se moviam pelo vazio. Essa visão materialista da realidade trouxe uma nova forma de compreender o universo, enfatizando a importância da observação e da razão. Em vez de serem vistos como criações divinas, os fenômenos naturais passaram a ser entendidos como resultados de interações
entre esses pequenos blocos de construção. Os atomistas foram, portanto, pioneiros em buscar uma explicação lógica para a origem do universo, abrindo caminho para o pensamento científico que viria a florescer séculos depois. Enquanto isso, os estoicos, com sua visão racional do cosmos, viam o universo como um organismo vivo, regido por leis naturais. Para eles, a criação estava intrinsecamente ligada à razão divina, ou logos, que permeava e organizava tudo. Essa ideia de um universo ordenado teve um impacto duradouro no pensamento ocidental, influenciando filósofos como Santo Agostinho, que mais tarde integraria conceitos estoicos em sua teologia cristã. Com o tempo, a ciência começou a oferecer explicações mais concretas sobre a criação. Ao longo dos séculos, a curiosidade humana e a busca incessante por respostas levaram ao desenvolvimento de teorias que desafiavam as crenças estabelecidas. No século XVII, Isaac Newton revolucionou a forma como entendemos a gravidade e o movimento, estabelecendo as bases para uma nova era de exploração científica. Seu trabalho não apenas explicou fenômenos naturais, mas também lançou as bases para a compreensão do cosmos como um sistema dinâmico e interconectado. A revolução científica continuou com pensadores como Edwin Hubble, que nos anos 20 do século passado fez descobertas fundamentais sobre a expansão do universo. Hubble observou que galáxias distantes estavam se afastando de nós, confirmando a ideia de que o universo não é estático, mas sim em constante movimento. Essa descoberta levou à formulação do modelo do Big Bang, que propõe que o universo teve um início explosivo há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas o que isso significa para nós? Como essa nova visão muda nossa percepção de onde viemos e para onde vamos? À medida que avançamos na compreensão científica, começamos a perceber que as questões sobre a criação não são apenas científicas, mas também filosóficas e existenciais. O que existe antes do Big Bang? O que aconteceu nos instantes iniciais do universo? Seriam as teorias anteriores meras tentativas humanas de dar sentido a um mistério que pode estar além de nossa compreensão? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a conexão entre ciência e espiritualidade. Enquanto a ciência busca explicar o como, a espiritualidade muitas vezes se concentra no porquê. E é nessa intersecção que encontramos espaço para novas ideias e interpretações. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, por exemplo, é um resquício do calor do Big Bang, uma espécie de eco do passado que permeia todo o universo. É como se o cosmos estivesse sussurrando segredos de sua origem, convidando-nos a decifrar sua mensagem. Ao olharmos para o céu noturno, somos confrontados com a vastidão do universo e a fragilidade de nossa existência. Cada estrela cintilante é um lembrete de que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. As histórias de criação, sejam elas místicas, filosóficas ou científicas, refletem a eterna busca da humanidade por significado e conexão. Agora, eu gostaria de saber, como você se sente em relação a essas diferentes visões sobre a criação do universo? Você acredita que a ciência e a espiritualidade podem coexistir? Ou são caminhos distintos? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Vamos juntos explorar essas ideias. Na próxima parte, mergulharemos mais profundamente em como a física moderna começou a moldar nossas compreensões sobre a origem e a estrutura do universo. Prepare-se para essa jornada intrigante, onde a mecânica quântica e as teorias da relatividade nos levarão a questionar ainda mais o que sabemos. Não perca essa oportunidade de expandir sua mente e explorar os mistérios do cosmos. Como a gravidade de Isaac Newton moldou nossa compreensão do universo? Essa é uma pergunta fascinante que nos leva a um dos pilares da física clássica. Quando Isaac Newton publicou sua obra monumental, Os Principia, em 1787, ele não estava apenas apresentando uma nova visão sobre a gravidade. Ele estava oferecendo um vislumbre do cosmos que iria influenciar o pensamento humano por séculos. Newton descreveu a gravidade como uma força universal que atraía objetos uns aos outros. Imagine por um momento um ímã poderoso, capaz de puxar não apenas pequenas partículas de metal, mas até mesmo planetas inteiros em uma dança cósmica.
A gravidade de Newton se tornou essa força invisível, mantendo a Lua em órbita ao redor da Terra e os planetas em suas trajetórias ao redor do Sol. Com isso, ele não apenas respondeu a perguntas antigas sobre o movimento dos corpos celestes, mas também fez uma afirmação audaciosa. O universo era um lugar ordenado e previsível. No entanto, ao contemplar esse universo estático e infinito, surgiram dilemas. A ideia de que tudo estava em equilíbrio, que as estrelas e planetas ocupavam seus lugares em um vasto vazio eterno, parecia reconfortante. Era como se o universo fosse uma grande máquina, perfeitamente ajustada, onde cada engrenagem funcionava em harmonia. Mas, à medida que os astrônomos começavam a observar o céu noturno com mais atenção, eles se depararam com questões que desafiavam essa visão. Por exemplo, se o universo era realmente infinito e estático, por que não havia um número ilimitado de estrelas visíveis a olho nu? Onde estavam todas as galáxias que poderiam preencher esse espaço? Essas perguntas começaram a inquietar mentes curiosas. O astrônomo Vesto Slipher, por exemplo, começou a notar que algumas nebulosas estavam se afastando de nós, enquanto outras se aproximavam. Esse fenômeno, conhecido como efeito Doppler, levantou uma nova questão. A velocidade dessas nebulosas indicava que o universo poderia estar em movimento, não estático. E assim, a imagem do cosmos começou a se fragmentar, como um espelho quebrado refletindo pedaços de uma realidade mais complexa do que jamais imaginávamos. Mas a ciência não parou por aí. Novas ideias estavam prestes a surgir. A busca pela verdade sobre o universo levou a uma série de descobertas que desafiariam as ideias estabelecidas e criariam novos paradigmas. Em 1910, Edwin Hubble fez uma descoberta revolucionária ao observar que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Ele percebeu que quanto mais distante a galáxia, maior era sua velocidade de afastamento. Isso significava que o universo não era apenas dinâmico, mas estava em expansão. A revelação de Hubble não foi apenas uma simples observação. Foi como abrir uma caixa misteriosa, revelando um novo mundo de possibilidades. Agora, imagine-se na pele de um cientista da época, assistindo a essas mudanças de perto. Você sente a adrenalina percorrendo suas veias à medida que as teorias anteriores começam a se desmoronar, dando lugar a algo completamente novo. O universo que antes parecia uma máquina perfeita, agora se tornava um organismo vivo, pulsando e respirando, em constante transformação. Essa transição da ideia de um universo estático para um universo dinâmico não foi fácil para muitos aceitarem. Afinal, era preciso reimaginar tudo o que sabíamos até então. Foi nesse cenário que Arthur Eddington e outros começaram a explorar as implicações das teorias de relatividade de Albert Einstein. A relatividade geral, apresentada em 1915, propôs que a gravidade não era apenas uma força, mas a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Essa ideia revolucionou a compreensão de como as forças atuam no universo, levando a uma nova visão que se distanciava radicalmente das premissas de Newton. O espaço não era mais um palco estático onde os eventos ocorriam, mas sim um tecido dinâmico que respondia às massas dentro dele. Enquanto isso, Henrietta Swan Leavitt, uma astrônoma que trabalhou com variáveis cefeidas, fez descobertas que seriam fundamentais para medir distâncias no cosmos. Ela percebeu que a luminosidade dessas estrelas variáveis estava diretamente relacionada ao seu período de pulsação. Essa relação permitiu calcular a distância até várias galáxias, como se estivesse estendendo uma fita métrica pelo universo. Imagine a sensação de conexão que isso trouxe, como se estivéssemos finalmente obtendo as coordenadas de um mapa cósmico antes inexplorado. Com as novas descobertas sobre a expansão do universo, surgiu a necessidade de entender o que impulsionava esse movimento. As teorias se multiplicaram, e com elas surgiram novos problemas, como o problema do horizonte e o problema da planicidade. Esses desafios se tornaram peças centrais na construção da cosmologia moderna, levando a debates intensos sobre a verdadeira natureza do cosmos. E assim, à medida que navegamos por esta jornada intrigante através da história da astronomia e da física, somos confrontados com a beleza e a complexidade do universo. Como você se sente diante dessas revelações? Você consegue imaginar o impacto que esses pensadores tiveram em nosso entendimento atual sobre o cosmos?
Eu adoraria saber suas reflexões sobre isso nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência que acompanha essa exploração. Essa transição para um modelo dinâmico do universo não foi apenas uma mudança teórica. Ela teve repercussões práticas em como vemos nosso lugar no cosmos. A ideia de que tudo está em movimento, que estamos todos interligados em uma vasta rede cósmica, traz uma nova perspectiva sobre nossa existência. A física moderna nos convida a questionar, a explorar e a maravilhar-se com as infinitas possibilidades que o universo tem a oferecer. Na próxima parte dessa jornada, iremos adentrar ainda mais nas implicações dessas novas descobertas. Como a mecânica quântica começou a desafiar as noções tradicionais de realidade, prepare-se para mergulhar em um mundo onde as regras são diferentes e a lógica que conhecemos se desdobra em formas inesperadas. Antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. É uma maneira de apoiar essa jornada. E lembre-se, você pode cancelar a inscrição a qualquer momento se não estiver satisfeito. Vamos juntos continuar a explorar os mistérios do universo. Albert Einstein desafiou tudo o que pensávamos saber sobre o espaço e o tempo. Imagine um mundo onde as regras não se aplicam da maneira que conhecemos, onde a lógica é distorcida e o que parece óbvio se transforma em uma intrigante dança de possibilidades. Essa foi a realidade que Einstein nos apresentou com sua teoria da relatividade. Publicada no início do século XX, essa teoria não apenas virou de cabeça para baixo o entendimento da física, mas também nos fez reconsiderar a própria essência do universo. A relatividade, em suas duas formas, a relatividade restrita e a relatividade geral, trouxe à luz uma conexão profunda entre espaço e tempo. Antes de Einstein, o espaço era visto como um palco fixo, onde os eventos aconteciam, enquanto o tempo era uma linha reta que avançava sem parar. No entanto, Einstein desvendou um novo tecido, onde espaço e tempo estão entrelaçados em uma única entidade, conhecida como espaço-tempo. Essa ideia é tão poderosa quanto fascinante. Imagine-se caminhando por uma folha de papel. Se você desenhar uma linha reta, ela parece simples e direta. Mas agora, se você dobrar essa folha, a linha já não será mais a mesma. Essa dobra representa a curvatura que a gravidade provoca no espaço-tempo. Quando um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, está presente, ele não apenas ocupa espaço, mas também altera a estrutura ao seu redor, criando uma curva que influencia como outros objetos se movem. Essa é a essência da gravidade na visão de Einstein. Não como uma força mística, mas como uma consequência da geometria do espaço-tempo. Para entender melhor isso, vamos considerar o exemplo de um trampolim. Se você colocar uma bola de boliche no centro do trampolim, a superfície se curvará ao redor dela. Agora, se você tentar rolar uma bola de gude perto da bola de boliche, notará que ela não seguirá em linha reta, mas sim que seu caminho será alterado pela curvatura criada pela bola maior. Assim é o funcionamento da gravidade no cosmos. Os planetas orbitam estrelas não porque são puxados por uma força invisível, mas porque estão seguindo o caminho natural que a curvatura do espaço-tempo lhes impõe. A publicação da teoria da relatividade em 1905 trouxe uma onda de mudanças. As implicações eram tão vastas que até mesmo os cientistas mais céticos tiveram que admitir que suas ideias estavam desmoronando sob o peso das novas evidências. Um dos aspectos mais surpreendentes da relatividade restrita foi a ideia de que o tempo não é absoluto. Em vez disso, ele flui de maneiras diferentes dependendo da velocidade em que um objeto se move. Isso significa que dois gêmeos, um dos quais viaja para longe da Terra a uma velocidade próxima à da luz, envelhecerão em ritmos diferentes. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e ilustra como o universo é mais complexo do que poderíamos imaginar. Ao investigar mais profundamente, Einstein também introduziu a ideia de que a luz tem uma velocidade finita. Isso não apenas significava que a luz poderia ser afetada pela gravidade, mas também que a nossa percepção do tempo e do espaço pode ser distorcida por fatores como a velocidade e a força gravitacional. Um exemplo prático disso é o GPS, que depende de correções relativísticas para fornecer a localização exata. Sem levar em conta os efeitos da relatividade, nossos dispositivos de navegação estariam perdidos em um mar de erros. No entanto, apesar de todas essas inovações e descobertas revolucionárias,
Einstein enfrentou um dilema profundo sobre a estabilidade do universo. Ele estava ciente de que sua teoria da relatividade geral previa um universo em expansão ou contração, mas a ideia de um universo dinâmico era desconcertante. A visão predominante na época era a de um universo estático, que existia em um estado de equilíbrio. Para resolver esse dilema, Einstein introduziu a constante cosmológica, uma força misteriosa que atuava como um agente estabilizador. Esta constante, no entanto, não era uma solução perfeita, e com o passar do tempo, sua necessidade foi questionada. Após a descoberta de Edwin Hubble, que mostrou que o universo estava realmente em expansão, Einstein descreveu a constante cosmológica como seu maior erro. Mas, ironicamente, essa ideia voltou a ganhar relevância com o surgimento da energia escura, uma força ainda mais enigmática que parece estar acelerando a expansão do universo. A história de Einstein não é apenas uma narrativa de descobertas científicas. É uma jornada pela compreensão do cosmos, desafiando nossas percepções mais fundamentais. Cada equação que ele escreveu não apenas descrevia a realidade física, mas também nos convidava a refletir sobre nosso lugar no vasto universo. Ao mergulharmos nas complexidades da relatividade, somos confrontados com perguntas que vão além da matemática. Que significado tem o tempo em nossas vidas? Como a gravidade molda não apenas o movimento das estrelas, mas também nossas próprias experiências diárias? Enquanto exploramos essas questões, convido você a pensar: o que seria do nosso entendimento do universo se não tivéssemos a visão de Einstein? Como seria a ciência sem suas provocações e inovações? Suas respostas podem nos levar a uma conversa rica e cheia de insights. Deixe suas reflexões nos comentários, pois muitas vezes as melhores ideias vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Agora, à medida que continuamos nossa jornada através dos mistérios do espaço-tempo, lembre-se de que cada nova descoberta é como uma peça de um quebra-cabeça eterno. Estamos apenas começando a arranjar as peças, e há muito mais por vir. Vamos juntos explorar os próximos capítulos dessa incrível saga que é a busca pelo conhecimento. Um eclipse solar mudou a história da física para sempre. Imagine um dia ensolarado, onde de repente uma sombra se projeta sobre a Terra, como um sussurro do cosmos. Esse evento, ocorrido em 1919, não foi apenas um espetáculo visual. Foi um marco na compreensão humana sobre o universo. A história desse eclipse é tecida com a curiosidade e a determinação de cientistas como Arthur Eddington, que se aventuraram em expedições para observar esse fenômeno raro. O que eles descobriram durante esses momentos cruciais mudaria para sempre a forma como entendemos a gravidade e, consequentemente, o próprio espaço-tempo. Arthur Eddington, um astrofísico britânico de destaque, já estava familiarizado com as teorias de Albert Einstein, que tinham começado a circular pelo meio científico. A teoria da relatividade geral de Einstein propunha que a gravidade não era simplesmente uma força que atraía objetos uns aos outros, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Essa ideia revolucionária desafiava tudo o que sabíamos até então. Para comprovar essa teoria, Eddington precisava de evidências concretas. E qual seria a melhor oportunidade se não durante um eclipse solar? Com uma equipe de pesquisadores, Eddington organizou 2 expedições, uma para a Ilha de Príncipe, na costa da África Ocidental, e outra para Sobral, no Brasil. A expectativa era alta e a pressão imensa. A missão era simples, mas ao mesmo tempo complexa: observar a luz das estrelas que passava perto do Sol durante o eclipse e verificar se ela realmente se desviava, conforme predito por Einstein. O eclipse ocorreu em 29 de maio de 1919, e o mundo observou ansiosamente. Enquanto as sombras dançavam sobre a Terra, Eddington e sua equipe estavam preparados. Com telescópios apontados para o céu, eles capturaram imagens de estrelas que normalmente estariam ocultas pela luz ofuscante do Sol. E, para a surpresa de todos, a luz das estrelas parecia realmente se curvar à medida que passava perto do Sol, confirmando assim a previsão de Einstein. Era como se as estrelas estivessem fazendo uma reverência ao poder gravitacional do Sol, um espetáculo que deixava claro que a realidade era ainda mais fascinante do que a imaginação poderia conceber. Essa confirmação teve repercussões imensas.
A fama de Albert Einstein disparou como um meteoro cruzando o céu noturno. De repente, ele não era mais apenas um físico desconhecido. Tornou-se uma figura icônica, um símbolo da genialidade científica. A imagem de Einstein, com seus cabelos desgrenhados e olhar profundo, começou a aparecer em jornais e revistas ao redor do mundo. A ideia de que a gravidade poderia curvar a luz lançou uma nova luz sobre a ciência, levando a humanidade a questionar sua compreensão do cosmos. As implicações eram vastas, quase como abrir uma porta para uma nova dimensão de conhecimento. Mas mesmo com essa nova teoria, o universo ainda apresentava mistérios. Apesar do triunfo de Eddington e Einstein, muitas perguntas permaneciam sem resposta. Como funcionava essa curvatura do espaço-tempo em escalas maiores? E se a luz podia ser dobrada, o que mais poderia estar escondido nas sombras do cosmos? Essas questões pairavam no ar como nuvens escuras em um céu de verão, indicando que a jornada da descoberta estava longe de terminar. A confirmação da teoria da relatividade geral não era apenas um triunfo pessoal para Einstein. Era um chamado para a comunidade científica. Era um convite para explorar os limites do conhecimento humano, para se aventurar cada vez mais fundo no mistério do universo. Os cientistas começaram a olhar para o céu com novos olhos, questionando tudo o que pensavam saber. E assim, a física avançava, com novos desafios surgindo a cada esquina. O eclipse de 1919 também nos lembra de como a ciência é um esforço colaborativo. Eddington e sua equipe não estavam sozinhos nessa empreitada. Eles representavam uma rede de pensadores e exploradores, cada um contribuindo com suas ideias e habilidades. Assim como um maestro dirige uma orquestra, cada cientista tocava sua parte para criar uma sinfonia de conhecimento. Essa colaboração se tornaria ainda mais importante à medida que novas descobertas fossem feitas, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que nos ofereceria um vislumbre do início do universo. E se você, querido ouvinte, pudesse viajar no tempo e testemunhar aquele eclipse, o que você sentiria ao ver a luz das estrelas dançando sob a influência da gravidade do Sol? Esse momento nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Somos pequenos, mas ao mesmo tempo, fazemos parte de algo grandioso. Às vezes, as melhores ideias vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Então, que tal compartilhar suas reflexões sobre o impacto do eclipse na ciência? O que essa confirmação significou para você? Se você estiver gostando desta jornada pelo espaço-tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo agora mesmo, antes que você esqueça. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não estiver satisfeito. Ao longo dos anos, a pesquisa sobre a relatividade continuou a evoluir. Novas tecnologias e técnicas permitiram que os cientistas aprofundassem ainda mais suas investigações. Um exemplo disso é o uso da astronomia de ondas gravitacionais, que nos permite detectar distúrbios no espaço-tempo causados por eventos cósmicos extremos, como a fusão de buracos negros. Essa nova forma de observar o universo representa uma extensão direta das ideias de Einstein, mostrando que, mesmo após mais de um século, suas teorias continuam a moldar nossa compreensão do cosmos. Assim, enquanto viajamos por essa narrativa cósmica, percebemos que cada descoberta é apenas uma porta aberta para novos questionamentos. O eclipse de 1919 não era o fim, mas o começo de uma nova era de exploração científica. À medida que os cientistas continuam a desvendar os segredos do universo, somos lembrados de que a curiosidade humana é uma força poderosa, capaz de iluminar até os cantos mais escuros do espaço. E assim, seguimos adiante, prontos para enfrentar os próximos desafios que o universo nos apresenta. Na próxima sessão, mergulharemos em mais mistérios e revelações, explorando como a busca por respostas nos levará a novas fronteiras do conhecimento. Não perca essa jornada fascinante e lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos que também se interessam por ciência. Inscreva-se se ainda não o fez e até a próxima. O que realmente são as nebulosas que vemos no céu? Essa pergunta, que pode soar simples à primeira vista, carrega consigo um universo de mistérios e descobertas. As nebulosas são nuvens de gás e poeira que se espalham pelo cosmos, muitas vezes iluminadas por estrelas nascentes ou já extintas. Elas são como um ateliê do Criador, onde novas estrelas nascem,
e seus processos são fundamentais para a formação do que conhecemos como galáxias. Mas, como tudo na ciência, essa compreensão evoluiu ao longo do tempo, e muito disso se deve ao trabalho de mentes brilhantes que se dedicaram a desvendar os segredos do universo. Um dos nomes que não podemos deixar de mencionar é Henrietta Swan Leavitt, uma astrônoma que no início do século XX fez uma descoberta que mudaria a nossa percepção do cosmos para sempre. Leavitt estudou as variáveis Cepheid, um tipo especial de estrela que pulsa em um ritmo regular. O que ela percebeu foi que a luminosidade dessas estrelas estava diretamente relacionada ao tempo que levavam para completar um ciclo de pulsação. Com isso, Leavitt estabeleceu uma relação crucial entre a distância e a luminosidade das estrelas, permitindo que os astrônomos calculassem quão longe essas estrelas estavam da Terra. Imagine por um momento que você está em um vasto campo sob um céu estrelado, sem iluminação artificial. O brilho das estrelas parece distante, quase inatingível. Agora, imagine ter a capacidade de medir essa distância com precisão. É exatamente isso que a descoberta de Leavitt proporcionou. Ao entender que algumas estrelas eram mais brilhantes que outras, ela deu aos astrônomos uma ferramenta poderosa para mapear o universo. Suas observações foram como uma chave que abriu portas para novas dimensões do espaço, revelando não apenas a vastidão do nosso universo, mas também a sua estrutura. Agora, vamos dar um passo adiante nessa história fascinante. Edwin Hubble, outro gigante da astronomia, entrou em cena e pegou a batuta deixada por Leavitt. No início do século XX, Hubble utilizou as medições de Leavitt para examinar as nebulosas que até então eram consideradas parte da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Ao estudar a nebulosa de Andrômeda, ele fez uma descoberta surpreendente. Aquelas nebulosas não eram nebulosas, mas sim galáxias inteiras, repletas de estrelas, planetas e, possivelmente, sistemas solares como o nosso. A revelação de Hubble foi como um balde de água fria lançado sobre uma visão antiquada do universo. Ele mostrou que o cosmos era muito mais amplo do que imaginávamos. Se antes pensávamos que vivíamos em um universo estático e isolado, agora tínhamos a confirmação de que existiam inúmeras galáxias, cada uma com suas próprias características e histórias. A descoberta de que as nebulosas eram, na verdade, galáxias, foi um divisor de águas. Hubble nos fez perceber que éramos apenas uma pequena fração de um vasto oceano cósmico. Mas as descobertas não pararam por aí. Hubble também se deparou com outra realidade impactante. O universo estava se expandindo. Essa descoberta foi como um eco do Big Bang, um evento que havia ocorrido bilhões de anos atrás e que deu origem a tudo o que conhecemos. O que significa a expansão do universo? Significa que as galáxias estão se afastando umas das outras, como pontos em uma balão que se infla. Essa ideia, que hoje parece tão familiar, foi um conceito revolucionário na época, que desafiou muitas crenças estabelecidas sobre a natureza do cosmos. Com essas descobertas, a visão do universo estava mudando rapidamente. À medida que os cientistas começaram a entender que o universo não era apenas imenso, mas também dinâmico, novas questões emergiram. O que isso significava para a nossa existência? Qual era o nosso lugar nesse vasto universo em constante transformação? Cada resposta parecia abrir a porta para novas perguntas, como uma série de matrizes que se desdobram infinitamente. Era um jogo fascinante, onde cada movimento gerava novas possibilidades. Vamos refletir sobre isso por um momento. Você já se perguntou como seria viver em um universo que está constantemente se expandindo? A sensação de que tudo ao seu redor está em movimento, que nada permanece estático? Isso nos leva a pensar sobre a impermanência da vida e a beleza das mudanças. Assim como as estrelas nas nebulosas, nós também estamos em constante evolução, moldados pelas experiências e pelas descobertas que fazemos ao longo do caminho. Agora, convido você a compartilhar seus pensamentos sobre essa incrível jornada pelo cosmos. O que mais te intrigou até agora? A relação entre a distância das estrelas e a sua luminosidade, ou a descoberta de que as nebulosas são galáxias distantes? Deixe seus comentários abaixo, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência curiosa e apaixonada por ciência. À medida que avançamos para as próximas sessões, estaremos explorando ainda mais as implicações dessas descobertas. O que significa para a humanidade entender que o universo é expansivo?
Que outras verdades podem estar ocultas nas profundezas do cosmos, esperando para serem reveladas? Essas perguntas nos levam a um novo horizonte, onde a curiosidade e a busca por conhecimento nunca cessam. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo agora mesmo, para que não esqueça depois. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada juntos, e você pode sempre se desinscrever se não estiver satisfeito. Mas eu aposto que você não vai querer perder as próximas descobertas que temos pela frente. Em breve, nos aprofundaremos nas consequências dessa expansão do universo e como isso afeta tudo ao nosso redor. Vamos descobrir como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas se encaixa nessa narrativa e quais segredos ela ainda guarda. Prepare-se, porque a aventura está apenas começando. O que realmente aconteceu no momento do Big Bang? Essa é uma questão que intriga não apenas cientistas, mas também todos nós, curiosos sobre a origem do universo. Imagine um instante em que toda a matéria e energia estavam concentradas em um ponto infinitamente pequeno, quente e denso. Esse momento explosivo deu início a tudo o que conhecemos hoje. Mas como chegamos à ideia do Big Bang? E quais críticas e questionamentos surgiram ao longo do tempo? Uma das teorias mais fascinantes que antecederam o Big Bang foi a do átomo primitivo, proposta por Georges Lemaitre, um padre e físico belga. Ele sugeriu que todo o universo começou a partir de um único átomo primordial, que em um momento de grande explosão se dividiu e deu origem a tudo o que existe. É uma imagem poética, não é? Um único átomo, como uma semente, que quando plantada, gerou a imensidão do cosmos. Porém, essa teoria não foi aceita de imediato e foi recebida com ceticismo por muitos em sua época. Um dos principais desafios para a aceitação do modelo do Big Bang foi a questão da idade do universo. Em meados do século XX, cientistas acreditavam que o universo poderia ser estático e eterno. A ideia de que ele teria um começo era difícil de engolir. Edwin Hubble, ao observar galáxias distantes e descobrir que elas estavam se afastando de nós, lançou um novo olhar sobre essa concepção. O efeito Doppler, que evidencia as mudanças de frequência de ondas sonoras e luminosas, mostrava que o universo estava em constante expansão. Essa descoberta trouxe novas evidências para a teoria do Big Bang, mas ainda havia muitos pontos de interrogação. A teoria do estado estacionário, defendida por Fred Hoyle, Thomas Gold e Hermann Bond, ofereceu uma alternativa tentadora. Eles argumentavam que, à medida que o universo se expandia, nova matéria era continuamente criada para manter a densidade do universo constante. Essa ideia proporcionava uma visão de um cosmos que sempre existiu, sem um início ou um fim. O termo Big Bang, na verdade, foi originalmente criado por Hoyle de forma pejorativa, durante uma transmissão ao vivo em 1949, em que ele se opunha à ideia de um universo em expansão. Para ele, o conceito soava absurdo, quase como uma explosão caótica de confetes pelo espaço. Porém, à medida que novas evidências começaram a surgir, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a balança começou a pender para o lado do Big Bang. Essa radiação que permeia todo o espaço e é uma espécie de eco do momento inicial do universo, se transformou em um argumento sólido a favor da teoria. Cientistas começaram a perceber que o universo não só tinha um começo, mas também estava em constante transformação, como um rio fluindo, sempre mudando, sempre se adaptando. Mas a ciência não parou por aí. Novas teorias estavam sendo propostas. A constante cosmológica de Albert Einstein, inicialmente descartada, voltou a ser reavaliada com o surgimento da energia escura, uma força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. O horizonte problema e o problema da planicidade também emergiram como questões centrais que desafiavam as explicações convencionais sobre a evolução do cosmos. Como poderia o universo ser tão uniforme em grandes escalas se partes dele nunca puderam ter estado em contato? Essas perguntas geraram debates acalorados e muitas vezes controversos entre os cientistas. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa jornada. A ideia do universo em expansão não se limita apenas a uma simples observação. Ela traz implicações profundas sobre a nossa própria existência. Se tudo está se afastando, onde isso terminará?
Isso significa que, em um futuro distante, as galáxias que vemos hoje se tornarão invisíveis, perdendo-se na vastidão do espaço? Essa imagem pode ser perturbadora, mas também é fascinante. O universo é como um grande palco, onde cada ato é regido por leis que ainda estamos tentando entender. E se pensarmos sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ela é como um testemunho silencioso dos primeiros momentos após o Big Bang. Imagine que você está ouvindo um eco de um grito que ressoou bilhões de anos atrás. Esse eco é a luz que chegou até nós, carregando informações valiosas sobre a composição e a estrutura do universo primitivo. Ao estudar essa radiação, os cientistas conseguem desvendar segredos sobre como o universo evoluiu ao longo do tempo. Cada pequeno detalhe revela uma parte da história que, de outra forma, permaneceria oculta nas sombras do passado. Agora, eu gostaria de ouvir de você. O que você pensa sobre a teoria do Big Bang e suas críticas? Você acredita que a ideia de um universo em expansão é mais convincente do que a do estado estacionário? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm de quem está assistindo, e sua perspectiva pode enriquecer ainda mais essa discussão fascinante. À medida que continuamos nossa jornada pelo cosmos, vamos explorar as ramificações dessas teorias e como elas moldaram a maneira como percebemos nosso lugar no universo. Afinal, a busca pela verdade científica é como uma aventura épica, cheia de descobertas, desafios e, quem sabe, até mesmo algumas surpresas. Prepare-se, porque a próxima etapa dessa jornada promete ser ainda mais intrigante. Se você está gostando dessa exploração pelo universo e quer acompanhar mais descobertas incríveis, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. E se você puder, curta o vídeo para que mais pessoas possam embarcar nessa viagem conosco. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se achar que não é o seu tipo de conteúdo, mas tenho certeza de que você não vai querer perder o que vem a seguir. Conforme avançamos, vamos descobrir como as teorias contemporâneas estão moldando nossa compreensão do cosmos e quais novos mistérios ainda estão por vir. O universo é um lugar cheio de enigmas, e cada resposta encontrada abre porta para novas perguntas. Então, vamos juntos continuar essa jornada rumo ao desconhecido. Como podemos provar que o Big Bang realmente aconteceu? Essa pergunta ecoa nas mentes de astrônomos e físicos desde que a teoria começou a ganhar forma. Imaginemos por um momento que estamos em um vasto deserto, cercados por montanhas e estrelas. Assim como um viajante no deserto busca pistas para entender seu caminho, os cientistas também buscam sinais do passado para desvendar os mistérios do universo. Um desses sinais é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma espécie de eco do início do cosmos, uma pista deixada para trás na vastidão do tempo. A busca por essa radiação não foi fácil. A década de 1955 se tornaria um marco na história da cosmologia. Foi nesse período que dois engenheiros, Arno Penzias e Robert Wilson, trabalhavam nas instalações da Bell Labs, onde realizavam experimentos com antenas. Durante suas pesquisas, eles se depararam com um chiado persistente, um ruído inexplicável que parecia interferir em suas medições. O que inicialmente parecia ser um problema técnico, logo se transformou em uma das descobertas mais significativas da astronomia moderna. Imagine a surpresa de Penzias e Wilson ao perceber que aquele chiado não era apenas uma falha no equipamento, mas sim uma sinalização de algo muito maior. Era a radiação cósmica de fundo, um remanescente do calor e da luz do Big Bang, espalhada por todo o universo. Essa radiação é como um testemunho silencioso do nascimento do cosmos, uma prova empírica que valida a teoria do Big Bang. Em outras palavras, o que esses dois cientistas descobriram foi a assinatura do universo quando ele ainda era jovem, quente e denso. Mas qual é a importância dessa radiação? A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma das evidências mais cruciais que sustentam a teoria do Big Bang. Quando olhamos para o céu noturno, estamos observando não apenas estrelas e planetas, mas também a luz que viajou por bilhões de anos antes de alcançar nossos olhos. Essa radiação, que preenche todo o espaço, é homogênea e isotrópica, significando que é quase a mesma em todas as direções. Isso sugere que o universo começou como um ponto extremamente quente e denso, e se expandiu, esfriando ao longo do tempo, como um balão que se expande lentamente. Vou te contar um segredo.
A descoberta de Penzias e Wilson rendeu a eles o Prêmio Nobel de Física em 1978. Um reconhecimento não apenas pelo trabalho deles, mas pela revolução que essa descoberta trouxe à cosmologia. A radiação cósmica de fundo se tornou a âncora sobre a qual muitas teorias modernas foram construídas. Ela não apenas apoiou a ideia do Big Bang, mas também forneceu dados valiosos que permitiram aos cientistas explorar mais a fundo a formação e a evolução do cosmos. No entanto, mesmo com essa evidência robusta, ainda havia perguntas sem resposta. Por exemplo, por que a radiação apresenta pequenas flutuações? Essas flutuações são essenciais para entender a estrutura do universo, pois elas estão ligadas à formação das galáxias. Pense nelas como as ondas em um lago, provocadas por uma pedra jogada na água. Essas ondulações representam as variáveis que moldaram a distribuição de matéria nas galáxias. Mas o que causou essas variações? Essa é uma pergunta que ainda nos intriga. Além disso, a radiação cósmica de fundo também levanta questões sobre a natureza do próprio universo. A constante cosmológica, por exemplo, é um conceito que surgiu como uma possível explicação para a aceleração da expansão do universo. O que isso significa? Em termos simples, o universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando, como um carro que ganha velocidade em uma estrada. Isso nos leva a refletir sobre a natureza da energia escura, uma força misteriosa que parece estar dominando o cosmos. Com essas indagações em mente, somos levados a um novo nível de curiosidade. Afinal, estamos apenas arranhando a superfície do que sabemos. Imagine-se em um labirinto, onde cada curva revela novas surpresas e enigmas. A radiação cósmica de fundo é apenas uma das inúmeras portas que podemos abrir, cada uma levando a novos mistérios e descobertas. E enquanto exploramos esses caminhos, a pergunta que fica é: o que mais está escondido nas sombras do universo? Agora, convido você a pensar um pouco mais sobre isso. Você já parou para considerar como as descobertas científicas, como a radiação cósmica de fundo, moldam nossa compreensão do universo? Quais outras evidências poderiam surgir para nos ajudar a responder perguntas ainda não feitas? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo, porque às vezes as melhores respostas vêm de vocês, os espectadores curiosos. Conforme seguimos nossa jornada, vamos nos aprofundar ainda mais nas implicações da radiação cósmica de fundo. Cada nova revelação traz consigo um mundo de possibilidades. E assim como um artista que pinta sua obra-prima camada por camada, os cientistas continuam a adicionar detalhes à nossa compreensão do cosmos. A beleza da ciência está em seu caráter dinâmico, sempre em evolução, sempre nos convidando a questionar e a explorar. Então, prepare-se para a próxima etapa dessa jornada fascinante. O universo é vasto e cheio de segredos, e a radiação cósmica de fundo é apenas uma chave que nos permite entrar em um reino de maravilhas. Vamos juntos continuar a desvendar as camadas desse grande mistério cósmico. Os mistérios que ainda cercam a teoria do Big Bang são como sombras dançantes em uma sala iluminada por uma única vela. À medida que nos aproximamos desse fenômeno primordial, percebemos que as respostas não são tão simples quanto gostaríamos. A curiosidade humana sempre nos leva a questionar, a buscar, e o universo parece rir de nossas tentativas, revelando novas camadas de complexidade com cada descoberta. Um dos grandes enigmas é o chamado problema do horizonte. Imagine um vasto oceano, onde você só consegue ver até onde a vista alcança. Agora considere que, mesmo em direções opostas, partes deste oceano estão estritamente conectadas, mas você não consegue perceber isso porque sua visão é limitada. A radiação cósmica de fundo, essa suave luz que permeia o espaço, é uma evidência do Big Bang. No entanto, ao observar essa radiação, notamos uma uniformidade impressionante em regiões do universo que estão tão distantes uma da outra que nunca poderiam ter interagido. Como isso é possível? Como pode haver uma temperatura semelhante em regiões separadas por milhões de anos-luz? Essa uniformidade desafia nossa compreensão e nos força a reavaliar o que sabemos sobre o espaço e o tempo. Em paralelo, surge o problema da planicidade. O universo, em suas vastas dimensões, apresenta uma estrutura que parece surpreendentemente equilibrada. Se considerarmos o modelo do Big Bang, deveríamos esperar que o universo fosse curvado de alguma forma,
ou positivo, como a superfície de uma esfera, ou negativo, como uma cela. Contudo, as observações mostram uma planicidade impressionante, como se o universo estivesse esticado em uma folha de papel infinitamente plana. Isso levanta uma questão intrigante. Por que o universo não colapsa sob sua própria gravidade? Por que ele não se expande sem limites? Essa estabilidade parece ser um milagre em si mesma, levando os cientistas a especular que há algo mais acontecendo, algo que ainda não entendemos completamente. E então, há o problema dos monopólios magnéticos. Imagine um campo magnético que, ao invés de se comportar como normalmente esperamos, revela partículas únicas e solitárias chamadas monopólios. Eles são como pérolas raras no vasto oceano do universo. As teorias sugerem que durante os primeiros momentos após o Big Bang, esses monopólios poderiam ter surgido. No entanto, até hoje, nunca encontramos um. Onde eles estão? Sua ausência nos leva a questionar as regras fundamentais que governam a física do universo. Se esses monopólios realmente existiram, suas implicações poderiam transformar nossa compreensão de tudo, desde a formação de estrelas até a natureza da matéria escura. Então, era claro que precisávamos de uma nova abordagem para entender o universo. Os antigos modelos não eram mais suficientes para explicar essas complexidades. A busca por respostas nos levou a conceitos inovadores, como a ideia de um multiverso, onde diferentes universos podem coexistir, cada um com suas próprias leis físicas. Essa ideia, embora fascinante, também gera mais perguntas do que respostas. Se existem múltiplos universos, como podemos saber qual é o nosso? E o que acontece quando esses universos colidem ou interagem? Enquanto navegamos por essas águas turbulentas da cosmologia moderna, a busca pelo conhecimento se torna tanto uma ciência quanto uma arte. Cada nova descoberta é como uma pincelada em uma tela vasta e em constante mudança. À medida que avançamos, somos lembrados de que a beleza da ciência reside em sua capacidade de nos surpreender e desafiar nossos entendimentos. Agora me diga, você já parou para pensar sobre como esses problemas ainda não resolvidos do Big Bang podem impactar sua visão sobre o universo? O que você acha que poderia estar escondido nas profundezas desses mistérios? Deixe suas ideias nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm da audiência. Continuando nossa jornada, vamos explorar como essas questões influenciam nosso entendimento atual e quais caminhos os cientistas estão tomando para desvelar essas camadas de complexidade. Em um mundo onde as certezas parecem escassas, a busca pela verdade é uma chama que nunca deve se apagar. Como a inflação pode resolver os problemas do Big Bang? Essa é uma pergunta que intriga tanto cientistas quanto curiosos sobre o cosmos. Imagine que o universo, logo após seu nascimento, passou por um crescimento exponencial, como se estivesse inflacionando como um balão que se expande rapidamente. Essa ideia fascinante foi proposta por Alan Guth, que apresentou a teoria da inflação na década de 1980. Mas o que exatamente isso significa para a nossa compreensão do universo? Para entender a teoria da inflação, precisamos primeiramente considerar os problemas que surgem a partir da teoria clássica do Big Bang. Um dos principais dilemas é o chamado problema do horizonte. Em essência, este problema questiona como diferentes regiões do universo podem ter temperaturas e densidades tão homogêneas, mesmo estando separadas por distâncias enormes. Se o universo tivesse começado em um estado extremamente pequeno e denso, como a teoria do Big Bang sugere, então essas regiões não teriam tido tempo suficiente para interagir e alcançar esse equilíbrio. A inflação surge como uma solução elegante para esse enigma. Imagine que você está em uma festa, onde todos estão se movendo rapidamente, mas ao mesmo tempo, todos parecem estar se divertindo exatamente da mesma maneira. Como isso é possível se eles nunca tiveram a chance de conversar? A teoria da inflação sugere que, no início, o universo estava em um estado supercompacto e quente. Então, de repente, ele começou a se expandir a uma taxa inimaginável, como um balão sendo inflado. Durante esse breve momento, que durou apenas frações de segundo, o universo cresceu exponencialmente, atingindo tamanhos muito maiores do que poderíamos imaginar. Esse crescimento violento trouxe à tona outra questão intrigante: o problema da planicidade.
O universo, tal como o observamos hoje, parece ser extremamente plano, ou seja, sua curvatura é tão sutil que é quase imperceptível. Isso é surpreendente, pois a maioria das teorias aponta que um universo com uma quantidade significativa de massa deveria ser curvo. No entanto, a inflação suaviza essa questão, pois assim como esticar uma folha de papel, ao expandir o universo rapidamente, qualquer irregularidade inicial seria esticada até se tornar praticamente invisível. Assim, a inflação poderia ser a responsável por transformar um universo potencialmente curvado em um vasto espaço plano. Mas as implicações da inflação não param por aí. Ao expandir o universo de forma tão rápida, ela também contribui para a estrutura do cosmos que observamos hoje. As flutuações quânticas que ocorreram durante a inflação, pequenas variações na densidade do universo, acabaram se tornando os alicerces para a formação de galáxias e aglomerados de galáxias. Essas diminutas perturbações, que antes eram quase imperceptíveis, se amplificaram à medida que o universo continuava a se expandir. Assim, podemos ver que a teoria da inflação não apenas resolve problemas teóricos, mas também fornece uma explicação robusta para a estrutura em grande escala do universo. Agora, se tudo isso é verdade, fica uma pergunta intrigante no ar. O que realmente explodiu durante o Big Bang? Essa questão nos leva a refletir sobre a natureza da própria criação do universo. O que acontece quando pensamos em tempo e espaço, não como entidades fixas, mas como algo que foi moldado e transformado em um instante primordial? Essa perspectiva desafia nossas noções fundamentais e nos convida a explorar ainda mais as fronteiras do conhecimento. A teoria da inflação é um exemplo perfeito de como a ciência pode nos surpreender, levando-nos a reconsiderar o que sabemos sobre a origem do universo. E enquanto navegamos por essas águas profundas, é essencial lembrar que a busca pela verdade científica é uma jornada contínua. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem, criando um ciclo interminável de exploração e aprendizado. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. É uma maneira de apoiar nosso trabalho e garantir que você não perca nenhum conteúdo fascinante sobre o universo e suas maravilhas. E claro, se em algum momento você não gostar, fique à vontade para se desinscrever. Sua participação é importante para nós. Voltando à nossa discussão, é fascinante pensar em como a inflação impactou não apenas a estrutura do universo, mas também a maneira como percebemos o tempo e a causalidade. Cada impulso que levou à expansão do universo também nos fez refletir sobre a natureza do que chamamos de real. A ideia de que um evento tão distante no passado poderia ter consequências tão significativas em nosso presente é simplesmente incrível. Na verdade, muitos cosmologistas e físicos estão agora explorando as implicações da inflação com uma abordagem multidimensional. Eles se perguntam se a inflação poderia não ser um fenômeno isolado. Poderia haver outros universos, cada um passando por seu próprio processo inflacionário. Essa concepção abre as portas para o que chamamos de multiverso, onde múltiplas realidades coexistem, cada uma com suas próprias leis físicas e experiências. Vamos parar um momento e refletir sobre isso. Se a inflação é realmente uma chave para entender não só a nossa realidade, mas também outras possíveis realidades, como isso muda nossa percepção sobre nosso lugar no cosmos? O que você acha? Deixe suas ideias nos comentários abaixo, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público. À medida que avançamos, é interessante observar como a comunidade científica tem trabalhado arduamente para verificar a teoria da inflação. Experimentos e observações, como aqueles feitos pelo satélite COBE e, mais recentemente, pelo satélite Planck, têm buscado detectar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma relíquia do calor do universo primitivo. Esses dados são cruciais para confirmar ou refutar as previsões feitas pela teoria da inflação. Entretanto, mesmo com todos os avanços, a teoria da inflação ainda enfrenta desafios. Existem questões não resolvidas que precisam ser abordadas, como o problema do monopólio e a constante cosmológica. Essas questões permanecem como sombras em meio a um panorama que, de outra forma, pareceria claro. Como qualquer bom mistério, a ciência nos mostra que cada resposta gera novas perguntas,
e a busca pela verdade continua. A jornada pela compreensão do universo é como escalar uma montanha. A cada passo, novos horizontes se revelam, mas sempre há mais para explorar. O que será que ainda está escondido nas brumas do desconhecido? Quais serão as futuras descobertas que mudarão completamente nossa visão do cosmos e de nós mesmos? Ao encerrarmos esta reflexão sobre a teoria da inflação, lembre-se de que cada novo conhecimento é uma adição ao nosso entendimento coletivo. Compartilhe este vídeo com seus amigos se você achou interessante. E se ainda não se inscreveu no canal, não hesite em fazê-lo. Estamos ansiosos para vê-lo na próxima aventura cósmica que iremos explorar juntos. O que realmente aconteceu no momento do Big Bang? Essa pergunta ecoa através dos séculos, nas mentes de cientistas, filósofos e curiosos por natureza. Imagine um instante em que não havia nada, apenas um vazio absoluto. Então, de repente, uma explosão colossal de energia e luz. O que se segue é a transição do espaço vazio para a criação de matéria, uma dança cósmica que dá origem ao universo que conhecemos hoje. A teoria da inflação, como discutimos anteriormente, sugere que antes do Big Bang, o universo estava em um estado de alta densidade e temperatura. Uma fração de segundo após essa explosão inicial, o universo começou a se expandir rapidamente, muito mais rápido do que conseguimos imaginar. Essa expansão não era apenas uma simples movimentação, era como um balão sendo insuflado, mas em uma escala inimaginável. A inflação transformou um pequeno ponto infinitesimal em um vasto cosmos repleto de galáxias, estrelas e planetas. Nesse momento de criação, as partículas começaram a se formar. Os quarks, que são os blocos fundamentais da matéria, se uniram para criar prótons e nêutrons. E, em seguida, esses prótons e nêutrons se combinaram para formar núcleos atômicos. Assim, em questão de minutos, o cenário cósmico começou a tomar forma, com os primeiros átomos de hidrogênio e hélio surgindo das cinzas do Big Bang. Era como se o universo estivesse pintando seu próprio quadro, utilizando a paleta de energia primordial. Mas como a inflação levou à formação do universo que conhecemos, o processo foi semelhante ao crescimento de uma árvore robusta a partir de uma pequena semente. Durante a inflação, as flutuações quânticas que ocorreram no vazio se tornaram as sementes da estrutura do universo. Essas flutuações resultaram em áreas de densidade diferente, que ao longo de bilhões de anos evoluíram para as galáxias e aglomerados de galáxias que observamos hoje. Cada galáxia é como uma folha na enorme árvore cósmica, cada uma com sua própria história e evolução. E o que dizer do conceito do multiverso? A ideia de que nosso universo poderia ser apenas um dentre muitos outros universos é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Se a inflação pode criar regiões de espaço-tempo que se expandem de maneiras diferentes, então talvez existam outros universos com leis físicas distintas, realidades paralelas onde tudo é possível. Isso nos leva a questionar não apenas a nossa existência, mas também as infinitas possibilidades que podem existir além do que podemos ver. À medida que refletimos sobre essas questões, somos lembrados de que estamos apenas arranhando a superfície do conhecimento. A física moderna, especialmente a cosmologia, ainda possui mistérios profundos a serem desvendados. O problema do horizonte, o problema da planicidade e o problema do monopolo são apenas alguns dos desafios que permanecem. Cada um deles representa um novo caminho para a exploração e a descoberta, convidando-nos a aprofundar nosso entendimento sobre a natureza do universo. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mistério do Big Bang. Ao olharmos para as estrelas, para a imensidão do cosmos, somos confrontados com a beleza e a complexidade da existência. O universo não é apenas um lugar onde habitamos. Ele é uma tapeçaria viva, tecida com fios de tempo, espaço e energia. Cada nova descoberta que fazemos não é apenas uma adição ao nosso conhecimento, mas uma revelação da nossa própria história e do nosso lugar no cosmos. Se você achou esta exploração do Big Bang e suas implicações tão fascinante quanto nós, compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos iluminar mais mentes com o conhecimento e a curiosidade sobre o universo. E se ainda não se inscreveu no canal, considere fazê-lo. Mal podemos esperar para vê-lo na próxima aventura cósmica que iremos explorar juntos.